Por vezes a gente compra um livro pela capa, mas nesse caso foi um quadrinho. E eu tô falando de A Casa dos Sussurros, uma história confusa que se passa no universo de Sandman e foi escrita pela Neil Hopkins com artes do Dominic Stanton, o mesmo de A Garota da Lua e Demônio Dinossauro, da Marvel. Já no título acontece algo que eu achei um pouco suspeito, mas talvez seja só eu problematizando. O nome do volume 1 é Power Divided, ou Poder Dividido, só que no português ficou como Poder Apartado. Só que o quadrinho fala de religiões e crenças baseadas nas culturas vindas da África, o que me leva a cogitar que talvez o apartado possa soar como apartheid, mas como eu disse, posso estar só viajando. Para resumir bem, mas bem mesmo, ele fala sobre algumas entidades conhecidas como voodoo. Entre elas, a principal é a Erzulie Freda. Quando as almas de pessoas que amam dormem, vão implorar para ela os seus desejos, para que os seus anseios românticos sejam atendidos. Essa entidade vive em uma casa flutuante que é uma espécie de festa que nunca acaba. No entanto, o poder dessa entidade está diminuindo conforme as pessoas deixam de acreditar nisso, algo que o Neil Gaiman aborda bastante em Deuses Americanos. A força de uma religião ou de um deus está na quantidade de crentes nela. Duas meninas negras que namoram saem para passear com as irmãs menores de uma delas. A irmã mais nova, chamada Meg, encontra um livro misterioso e é aí que tudo começa. Esse livro era o Diário de Sakpatá, uma entidade que sempre que vem ao mundo traz alguma doença ou pandemia para a humanidade. E esse quadrinho é de 2018, 2 anos antes da Covid mudar as nossas vidas. Elas estão na sala discutindo, não estão entendendo muito bem o conteúdo e o Sakpatá acha uma brecha para sair da estática da TV, invadir o mundo disperso e, mesmo sem a permissão, invade a alma da Latoya. Ela sente como se não estivesse mais viva, ou seja, ela não sente nada. Ela vive, mas nada tem gosto, nada tem emoção, sensação, etc. Ela passa apenas a existir. Só que isso é transmissível. Aqueles nos quais ela encosta passam a se sentir assim. A Latoya começa a surtar com essa sensação e resolve tocar o terror, espalhando essa pandemia para uma multidão que encontra na rua. Acontece que essas almas ficam aprisionadas em uma outra dimensão, enquanto os corpos ficam por aqui, na Terra. É muito semelhante a uma doença que existe, chamada de delírio de Cotard, uma condição de melancolia ansiosa, delírios de não existência em relação ao próprio corpo, como se a pessoa já estivesse morta ou em putrefação. Somado a isso, alguns pacientes ainda apresentam ideias de imortalidade, como se fossem viver para sempre, mas nesse estado de não existência, ou seja, zumbis. Assim como Gaiman introduziu uma doença do mundo real nos primeiros contos, como a doença do sono, a Hopkinson faz isso com o delírio de Cotard. Isso acontecendo na humanidade reflete em menos crença e provoca uma desestabilização em outros reinos. E daí que a casa flutuante das entidades voodoo vai parar no sonhar e eles passam a interagir com o Caim e o Abel, os irmãos baseados na Bíblia, e diariamente o Caim mata o Abel. A partir daí é uma confusão total. Muito disso porque eu tenho conhecimento quase zero em religiões africanas e acabo não sacando muitas das referências que eles apresentam. A escritora Neil, tal qual o Neil Gaiman, é devoradora de livros sobre mitologia, mas ela vai fundo nas raízes africanas, o que afasta o público nerd, geek, branco, hétero e arrombado de obras como essa, ao mesmo tempo que me desperta a curiosidade para ler mais sobre isso, talvez para não ficar perdido. Agora os adoradores da Erzulie não conseguem mais ir à casa flutuante para desejar, e junto com o tio Segunda-feira, um deus jacaré e outros habitantes do sonhar, eles estão procurando um meio de parar essa pandemia por aqui. A bagunça só fica maior quando uma tartaruga gigante engole as 4 meninas e leva para uma ilha. A Meg, irmã caçula, mostra que rasgou o tal do livro, e isso criou uma fissura que suga alguns deuses africanos direto para o mundo dos pesadelos. O tio jacaré vai à biblioteca do sonhar para procurar o tal do livro do Sakpatá, mas é perseguido por umas criaturas. Ao fugir, ele acaba passando pelo mundo dos pesadelos e nele tem memórias do quanto já sofreu, pois ele era um negro escravizado e humilhado nos navios negreiros. Assim, ele e outros viraram crocodilos e foram morar no pântano para não ter mais um dono. Como ele mesmo diz, as correntes foram quebradas e suas pátrias roubadas. E isso faz perceber que apesar de todo o mal do mundo, ele ainda está vivo, o que é bom demais. Um contraponto com o que a gente tinha até então, que era só viver sem sentido.
As meninas então encontram uma casa que lembra muito um terreiro e lá entregam as folhas do livro para uma espécie de mãe de santo. Velas são espalhadas e através de danças e cantos ela tenta invocar o Sakpatá. Isso porque assim ele perde a sua força de espalhar pestes, enquanto os outros deuses invocados tentam prendê-lo e por fim conseguem. Eles finalmente aprisionam o deus da doença. Mas a Erzulie e outros voodoos continuam perdidos entre mundos, o que obviamente é um reflexo em como a colonização tem por praxe desfigurar e desconsiderar culturas dos que escravizou, deixando isso em retalhos e não se preocupando em preservar símbolos e ritos que para aquele povo eram sagrados. O quadrinho acaba com as namoradas desejando resgatar a deusa Erzulie, pois elas a viram quando eram almas e conversaram com ela. Assim como elas querem resgatar as outras tantas almas perdidas que estão vagando sem direção, pois apesar do deus da doença ter sido aprisionado, as almas que ele levou antes continuam perdidas, enquanto os corpos permanecem por aqui apenas existindo e fazendo fila para comprar um novo iPhone. A deusa e o tio Segunda-feira estão navegando entre dimensões para onde os sussurros nos levarem. Eu confesso que não estou muito curioso para começar o volume 2, mas assim que fizer, se a história der uma guinada, eu trago aqui. Isso porque eu achei ele num sebo por 10 pila, só porque a capa tava com uns defeitinhos. A Casa dos Sussurros é, em suma, diferente dos padrões, cheia de mistérios e representação queer e negra, e alguns novos deuses malucos nessa mistura. Obrigado por assistir, vou deixar como sugestão um vídeo que eu fiz lá no início do canal sobre um conto no universo do Sandman que envolve uma estudiosa de Shakespeare, e que até hoje eu acho que o quadrinho merecia um vídeo melhor e talvez um dia eu refaça. Valeu!